Pois bem, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso curso de Twig. Neste vídeo agora vamos continuar falando um pouquinho como funciona aqui toda a questão de codificação do nosso template com o Twig. Eu já expliquei para vocês que a gente pode salvar o template com dois tipos de extensões aqui, que é o .twig e .html. O Twig ainda funciona com templates do tipo TPL, ok? Só para você ter uma base, para a gente aproveitar aqui e falar exatamente desse assunto, eu vou pegar aqui esse arquivo aqui, o .twig, e vou salvar como, olha só, teste.tpl, ok? Veja que ficou o ícone TPL aqui, exatamente igual nós estávamos trabalhando lá com o .twig. Aqui no TPL também eu tenho uma coloração bem interessante, olha só, diferente do HTML. Olha só que o HTML fica tudo meio branco, fica tudo sem destaque. No .twig eu tenho aqui uma sintaxe bem colorida e no .tpl também eu tenho uma coloração na sintaxe. Então, basicamente, é só para você saber que a gente também consegue trabalhar com .tpl. Ah, Adriano, mas será que funciona? Será que roda? Vamos lá. Vamos aqui em teste.php, onde eu chamo aqui o teste.html, eu vou chamar o teste.tpl. Salvei. Ok? Só para a gente fazer um teste aqui, eu vou renomear o meu teste.tpl, olha só, para zero, vou colocar aqui um zero antes, só para ele não encontrar o template, tá? Olha lá, zero teste.tpl. Vou atualizar aqui o meu projeto e olha lá, deu um erro fatal, não conseguiu encontrar o teste.tpl dentro da pasta view, ok? Então significa que ele procurou o template.tpl. Eu vou renomear novamente aqui para teste normal, sem o zero. E veja que funcionou de forma normal. Olha só. Particularmente, eu não vi problema algum. Funcionou de forma perfeita, ok? Então, a gente consegue trabalhar com HTML, .twig e .tpl. Mas agora é o seguinte, eu preciso fazer para vocês aqui algumas explicações sobre essa questão de extensões aqui do arquivo, ok? Porque senão depois a gente encontra outros vídeos na internet ou encontra alguma outra documentação e tem alguma informação diferente do que eu passei aqui e acaba ficando confuso. Então é o seguinte, qual a diferença então das extensões que nós temos aqui? Basicamente, o funcionamento disso aqui é exatamente o mesmo, tanto no HTML, como no TPL, como no .twig. O que controla isso aqui, o que manda, o que é tomado como base nisso aqui é a convenção de código, ou seja, se você pegar algum projeto que utiliza Twig e trabalhar aí com projetos desses open source que você baixa da internet, ou pegar projetos de outros programadores, projetos, enfim, que trabalham com template Twig, nós iremos notar que eles trabalham com um tipo de padrão, uma convenção de código, que é o seguinte, quando nós temos um código somente HTML, ok? Seria basicamente isso, um código HTML com as tags aqui chamando as variáveis e mostrando algumas informações do Twig. Isso aqui seria um arquivo .html. Porém, por convenção do código, alguns programadores aí veteranos que se dedicam mais ao Twig, eles adotam esse tipo de nomenclatura. E quando o template ele tem somente código, funções do Twig, que seria basicamente isso aqui, que você está vendo, eles deixam renomeado como .twig. E quando eles trabalham com códigos, templates totalmente híbridos, misturado, tanto os códigos aqui do Twig, como as chamadas aqui das variáveis e métodos e tudo mais do Twig, eles utilizam teste.html.twig. Basicamente dessa forma, olha só, eu vou salvar esse arquivo aqui novamente, salvar como? Opa! Vou salvar esse aqui, ó. Salvar como? Eles salvam como teste.html.twig. Ok? Ficando dessa forma. Até mesmo aqui no NetBeans, quando a gente vai criar aqui um novo arquivo HTML do Twig, ele já coloca para nós, olha só,
o nome do arquivo .html.twig, o que na verdade é um padrão, uma convenção do código, tá? Não é obrigatório, mas é um padrão. Ok? Então nós vimos que é possível utilizar todas estas extensões aqui, mas existe uma convenção de código, um padrão que você pode seguir ou não se você não quiser, tá? O funcionamento e o resultado será o mesmo, mas o que facilita bastante quando o seu projeto será compartilhado para outras pessoas que utilizam esse template Twig e já tem essa base desse padrão, então eles vão olhar o seu código e vão falar, poxa, aqui eu tenho um template HTML somente. Aqui eu tenho um código com bastante tags do Twig, lógicas e programação Twig, e aqui eu tenho um arquivo que mistura tudo isso. E essa extensão aqui, .tpl, na verdade, eu vi poucos projetos com o Twig que utilizam o template .tpl. Eu, particularmente, eu acho bastante interessante esse .tpl, até porque fica uma coloração bem legal aqui no código para a gente programar e funciona normalmente, ok? Então, fique aí ciente que a gente pode trabalhar de todas essas formas aqui utilizando o template do Twig.